Olá a todos. Hoje eu gostaria de trazer um assunto aqui que é extremamente delicado, porém muito importante. É sobre a criação dos filhos. A gente tem percebido um desequilíbrio muito grande de família para família. Em certos lares, um excesso de autoridade com relação aos filhos. Ou seja, os pais têm criado seus filhos com um autoritarismo muito prejudicial. Em outros lares, já não se tem a mínima autoridade. E a gente louva a Deus que em outros lares os pais têm criado seus filhos com muita correção, do jeito correto. Tem lançado ali nos canteiros daquela educação boas sementes e eles têm colhido bons frutos. Porque na vida é assim. A gente vive lançando no solo sementes e a gente vai colher aquilo que é concernente, que é próprio daquela semente. Nunca a gente deve se enganar. O que plantamos é o que colhemos. Só que nesse caso, criação dos filhos, a coisa se torna muito mais extrema. Porque não é apenas o pai e a mãe que colhe. Aquela criança crescerá e ela também colherá esses frutos. Se o trabalho foi bem feito, o pai e a mãe, como bom lavrador, colherão bons frutos. E aquela criança que teve aquela educação, teve aquela boa convivência, ela também colherá coisas boas para a sua vida. No entanto, se a lavoura não foi cuidada como foi, todos de uma forma ou de outra vão colher os resultados dela. Os pais se decepcionarão, terão muitos problemas no futuro e aquela cultura já foi repassada para os filhos. E é o que a gente vê. Família sem estrutura, o mundo piorando do jeito que está, porque a gente sabe que a família é a base de tudo. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. O pai precisa entender que ele tem que dar amor ao filho, que ele realmente tem que amar o seu filho. Os filhos são a corda do nosso coração. O maior sonho de um casal, quando contrai núpcias, é ter filhos. São riquezas, são dádivas de Deus. E para a gente mostrar para o nosso filho, para a nossa filha, que nós temos um amor verdadeiro por eles, a gente precisa dar uma criação, uma educação adequada. Então, não é só o amor que deve permanecer ali. O pai deve exercer uma autoridade saudável sobre o filho. Fazer com que eles entendam, que os filhos entendam a vida. Já tem que ensinar para os filhos que eles também vão ter ali uma lavoura. Ensinar os filhos a lançarem as sementinhas corretas do jeito certo, cuidar da terra, para que lá na frente eles tenham uma boa colheita. Temos visto pais criando seus filhos na base da gritaria, da pancadaria.
Daí vai nascer filho revoltado, mal criado, mal educado, que lá na frente vai fazer o mesmo com seus filhos, se ele não souber quebrar essa cultura, logicamente. Hoje, suponhamos, a mesa do almoço está posta. Está ali os pratos, os talheres, os copos. A mãe pôs a comidinha para o filho naquele prato e ele põe na cabeça que ele não quer aquele prato. Para a mãe ou para o pai, tem ali duas alternativas. Ou troca o prato para fazer a vontade do filho, ou mostra para o filho que ele tem que comer naquele prato. A segunda opção é a correta. Porque se você troca o prato pela primeira vez, você vai trocar coisas para o seu filho a vida inteira. Ele vai fazer as escolhas e não você, como pai, vai fazer as escolhas certas para educá-lo de uma maneira correta. Birra. Tem pai que não sabe ver o filho chorando. Tem que deixar chorar. Tem que ensinar que não pode fazer a birra por isso ou por aquilo. Daqui a pouquinho o choro foi. O filho entendeu, desde que foi ensinado com amor. O filho fez birra. Em cima daquela birra foi atendido. Vai te chantagear a vida inteira. Você pensa que cedendo, você vai ter ali a compreensão do seu filho. Na verdade, você vai ensinar costumes para ele que não terão lucro nenhum na vida dele lá na frente. Então é preciso mostrar aí uma autoridade, conversando. A gente não precisa bater em filho, não precisa espancar como muita gente faz. Dialogando, explicando, conversando, mostrando, não mentindo. Porque outra coisa que os pais têm feito, para consertar uma situação, ele arruma uma desculpa, uma mentirinha. Não, tem que chegar no filho e falar: filho, eu não quero isso por isso. A coisa não pode ser dessa maneira por causa disso. E se o filho fazer biquinho, você fecha a cara para ele e mostra: é assim. Daqui a pouquinho ele vai entender. O que a gente vê então é uma criação errada, que lá na frente vai dar muito prejuízo. Outra coisa, o pai está fazendo lá alguma coisa, a mãe, o filho tem interesse naquilo, está demorando, o menino fica irritado, a menina. O que o pai faz para terminar com aquela irritação? Ao invés de conversar, ensinar ao filho ou à filha a virtude da paciência, hoje a primeira coisa que os pais fazem é colocar um celularzinho na mão do filho, um brinquedinho eletrônico, para que ele não fique nervoso. Completamente errado. Além de a gente ensinar o filho a ter paciência, deve convidá-lo a nos ajudar, colocar a mão na massa, interagir conosco ali. Para o filho aprender a dar valor nas coisas, entender o tempo, que para tudo tem um tempo, que é necessário ter paciência. Hoje ele está nervoso e sem paciência por causa de um almoço que atrasou. Se ele crescer com esses ensinamentos errados na cabeça, daqui a um dia ele não vai ter paciência para mais nada na vida. Outro erro que os pais cometem, muitos, tem um assunto forte para tratar. Às vezes aquilo gerou até uma discussão. Foi tratado, foi feito tudo na frente do filho. O filho tem o pai e a mãe como espelho, como seus heróis. De repente vê a mãe maltratando o pai, vê o pai maltratando a mãe. Aquilo vai gerar uma sequela.
Olha, pai, olha, mãe. Há certas coisas que vocês não podem fazer na frente dos filhos, falar na frente dos filhos. Isso é questão de sabedoria. Então tem muita coisa que os pais fazem errado. Alimentam o vício nos filhos, né? Como é que o filho não vai beber se o pai bebe? Como é que o filho não vai fumar se o vício do fumo está naquela casa? Então, toda essa semente que lançamos na terra, ela vai nascer. Hoje a gente vê muito pai sem sabedoria. Pai sem sabedoria, filhos mal criados, e o mundo está virando o que está virando, que todo mundo está vendo. Estou trazendo esse assunto e quero trazer aqui a minha casa como exemplo. Graças a Deus, tenho filhos sujeitos a mim. Eu os respeito e eles me respeitam. Até hoje chamo meu pai de senhor, minha mãe de senhora, meus tios, as pessoas mais velhas. Meus filhos nos tratam assim. Me chamam de senhor, chamam a mãe de senhora. São unidos. Por quê? Eles entenderam que a autoridade é o pai e a mãe. E se a autoridade foi aplicada de uma maneira correta, isso vai trazer muito fruto para a vida deles. Meus filhos estudam. Até a gravação dessa mensagem, um já completou a faculdade. A minha mocinha que Deus levou com 17 anos e 11 meses, tinha feito o curso de espanhol, terminou o 2º grau, fez um curso de design de interiores, dada ao estudo, firme na igreja, nas coisas de Deus, que é outra coisa. A minha mais nova agora, está com 15 anos, até a gravação dessa mensagem também. Estuda, é educada, todo mundo na escola gosta. Mas quando foi preciso mostrar uma certa dureza, nós mostramos. Mas dureza com amor. Filho, isso você pode falar. Isso você não pode falar. Isso você pode fazer. Isso você não pode fazer. Na casa dos outros, não mexa em nada, não abra a geladeira, não pegue uma xícara. Hoje a gente vê o pai vai para uma outra casa, o filho mexe na estante, o filho mexe na mesa, o filho mexe na geladeira daquela casa, o pai não fala nada. Eu já vi situação assim que eu vou te falar, filho xingando, aprendendo a falar. Sai aquelas palavrinhas engraçadas. O pai acha bonito. Olha, meu bem, tá xingando. Olha que bonitinho o jeito dele falar. A criança se enche. Daqui a pouquinho é um moço que não respeita ninguém. É um homem, uma mulher que não respeita ninguém. Porque teve o aval do pai e da mãe quando aprendeu a xingar, a falar aqueles palavrões feios, aquelas frases. E não há um respeito. Então aqui em casa, graças a Deus, nós temos colhido os frutos da educação que nós temos dado para os nossos filhos. Não pegaram o celular na hora errada, não entraram na internet na hora errada. Hoje tem lá o Facebook, o Instagram. É 13 anos a idade permitida para começar. Ninguém entrou antes e ninguém entrou depois. Entrou na idade certa, com as informações certas, com o acompanhamento certo. E já com aquela notícia, de vez em quando vamos fazer surpresa, vamos dar uma batidinha no celular aí, ver com quem está conversando, com quem está falando. O filho não pode achar ruim, é pro bem dele, isso não é invasão de privacidade. Porque está numa idade que precisa ser acompanhado, numa idade que precisa ser acompanhada. Então eu sempre fiz isso. Meus filhos nunca mexeram nas coisas de ninguém. E quando mexeram, levaram dura. Nunca mais fizeram, se é que fizeram. Não me lembro. Mas se mexeram, não mexem mais. Então a gente vê
As crianças mexem em tudo, o pai acha bonitinho, o pai não fala nada, vai dando aquela aflição na gente, mas será que essa mãe não vai falar? Será que esse pai não vai falar? E vai dando aquele desespero, né? Mexe num quadrinho de foto e vai derrubando tudo, pula em cima da cama da gente, o pai não fala nada. É uma educação falha, né? Mostra-se um amor errado. O verdadeiro amor é acompanhado de doutrina, de regra. É claro, tem que ter o abraço, tem que ter o beijo, o carinho, o afeto, o aconchego. Nós somos os heróis dos nossos filhos, meus pais são os meus heróis. Então, aqui em casa, graças a Deus, até hoje, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho. Nos abraçamos, nos beijamos, cantamos hinos juntos, vamos para a igreja juntos, passeamos juntos. Ainda não é uma família perfeita, porque não existe família perfeita. Mas nós estamos enquadrados, graças a Deus, naquela família que faz bem para a sociedade. Então é como falei, tem lugar que é aquele excesso de autoridade, e grita, e xinga. Vou te quebrar, moleque. Se você não se emendar, eu te trinco no meio, menina. Cria os filhos com ameaça. E isso lá na frente vai dar problema. Se essa criança, quando crescer e ser um jovem, não quebrar essa cultura, ela vai repassar essa cultura. Você pode ver que tem família aí que é problemática a vida inteira. Para completar depois, ainda vem os avós, né? Enquanto pais foram duros, foram rígidos. E quando os seus filhos estão criando seus filhos do jeito que eles foram criados, agora eles reprovam. O que tem de avô, o que tem de avó estragando o neto, filho dos outros também, dá um recado para você, vovô e vovó. Se você vê que os seus filhos estão ali criando os seus netos na doutrina, deixa. Deixa os filhos. Não entra na educação, não invada. A gente não gosta, em ponto nenhum da nossa vida, de ser invadido. Se você perceber que o seu filho está fazendo alguma coisa que não esteja certo, ali com o seu netinho, com a sua netinha, chega para o seu filho, troca uma ideia. Filho, você lembra que eu te criei assim? A gente é assim, parece que você está criando assim. E o filho também tem que ter a liberdade de chegar no pai e na mãe. Pai, mãe, vocês estão colocando dúvida na criação dos meus filhos aqui. Mostre também, viu? Fala pro papai e pra mamãe agora como avô. Vai ficar mais na deles. Porque pode ter uma diferença aí que vai fazer mal também pro filho. Então tá aqui essa mensagem, né? Vamos procurar ter uma convivência sadia com os nossos filhos. Uma família unida, uma família de exemplo. Não tenha medo de educar os seus filhos. Não precisa dar palmada. Mostra autoridade. Fala firme quando for preciso. Deixa o menino fazer biquinho. Deixa sair aguinha pelos olhos. Daqui a pouquinho tá tudo normal, ele vai entender. Se o meu pai falou assim, se a minha mãe falou assim, se ele não cedeu é porque a coisa é assim. E é assim que ele vai crescer. Então, pai, deixa o filho chorar. Deixa o filho dar uma berradinha. Só não deixa ele te dominar. Não faz o que ele quer. Faça o que você acha que é certo. Só que tem uma coisa. Para a gente dar uma boa educação para os nossos filhos, a gente precisa ler um pouquinho, aprender um pouquinho, buscar informação. Se você está tendo uma dificuldade com o filho aqui na criação, nessa parte, busque a ajuda de alguém que tenha mais conhecimento, até do profissional se for necessário. Só não deixe de criar os seus filhos da maneira correta. Nós, como pais, vamos ser exemplo. Hoje está difícil. A molecada está toda na tecnologia, na rede social, nos aparelhos eletrônicos antes do tempo. Por quê? Porque os pais afundaram na tecnologia também. Hoje cada um tem o seu celular, cada um fica no cantinho da casa, já não tem mais comunicação.
A convivência na casa é só em número, 5 pessoas, mas não conversam, o pai chega cansado do trabalho, a mãe já está esgotada também por alguma coisa, e vai para a televisão, e vai para o computador, o filho já pega o seu aparelhinho. Olha o prejuízo, precisa mudar isso também. Colocar regra, horário. Tal dia ninguém vai ver celular não. Todo dia o tempo é esse. Olha, tem gente que faz isso, como eu disse para vocês. Tem gente que tem autoridade demais com o filho, tem gente que não tem autoridade nenhuma e tem gente que está criando os filhos do jeito que tem que ser criado. Com amor, com diálogo, com ensinamento. Nós cristãos vamos falar de Jesus Cristo para os nossos filhos, vamos falar da Bíblia Sagrada, o que é o céu, o que é a salvação, a importância de estar na igreja, que não é só lá sentar num banco e cantar e ouvir a palavra. O Evangelho nos faz pessoas diferentes para ajudar o nosso próximo. Ensinar o filho a levar pão para quem precisa, água para quem precisa. Mostrar alguma coisa para ele. Hoje o pai não fala nada de igreja, não fala de Jesus, não fala de Deus. Não estou generalizando. Como eu disse, há pessoas que fazem isso. E eles estão colhendo esses frutos. Eu, graças a Deus e a minha esposa, nós estamos colhendo os nossos frutos. Sempre olhei meus filhos com cara feia, quando tinha que olhar com cara feia. E sorrio quando tem que sorrir. E até hoje mostro uma firmeza, porque eu quero o bem dos meus filhos. Tem pai que não quer ver o filho fazer uma caretinha. Ai meu Deus, eu contrariei o meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar. Se arrepende do que falou, da doutrina que deu. Aí o filho vai ficando grande. Vai criando domínio. Aprendi como é que eu faço para o meu pai não fazer isso. Aprendi como é que eu faço para o meu pai não me falar aquilo. Eu me comporto assim. Talvez ele não fale assim, mas dentro dele ele já tem esse entendimento. A criança já tem esse entendimento. Não tem com palavras, mas já tem como fazer isso no seu modo de agir. Ela aprende a coagir o pai. Ela aprende a coagir a mãe. Quando eu quiser, minha mãe vai trocar o copo para mim. Quando eu quiser, minha mãe vai trocar o prato para mim. Quando eu quiser, ela vai me dar aquele brinquedo. Quando eu quiser, ele vai me dar aquilo. Tem pai que deixa de viver a vida para ficar beneficiando o filho. Está estragando o filho. Não tenha medo, pai, de impor limite. Tudo na vida é limite que a gente tem. Todos temos, não é? Todos temos limites. Então tem que impor limite sim. E o filho tem que entender. É até aqui que você vem, daqui você não pode ir. Mas por quê? Porque é assim, é a lei da vida. Então, meus irmãos, eu espero que essas palavrinhas tenham sido úteis. Avós, pais, vamos pegar firme com as nossas crianças. O futuro delas está na nossa mão. O que a gente ensina hoje, ela vai ser amanhã. O que a gente faz de errado hoje com elas, vai ser manifesto na vida delas amanhã. Então vamos criar os nossos filhos com autoridade, mas com amor, com carinho. Mais uma vez falando, não precisa espancar, não precisa bater. O amor sabe educar, o amor sabe falar, o amor sabe doutrinar, o amor sabe exortar, o amor sabe presentear, o amor sabe o porquê não presentear. Ore a Deus e fica firme. Vamos criar para esse mundo cidadãos de bem e, maiormente, cidadãos dos céus. Essa é a mensagem que Deus me trouxe hoje. Deus te abençoe.